Bom dia, hoje é dia 24 de outubro de 2008, estamos na cidade de Porto Alegre e a gente teve a oportunidade de vir aqui e chegamos a ter a oportunidade de ter o escritor, o Dr. Ernesto Bono, que escreveu esses livros, A Grande Conspiração Universal e Einstein e outros livros mais, para trocar algumas ideias sobre ufologia e outros aspectos da medicina. Isso. Bom dia. Bom dia. Escuta, você falou de exopolítica. Exatamente. É coisa muito estranha, é um termo bobo, em princípio. Sabe por quê? Porque, em verdade, o empenho humano de querer estudar os alienígenas, os que vêm de fora, e a sua influência na conduta humana ou até mesmo na política, é um tanto quanto ingênua, porque, em verdade, estes alienígenas estão metidos na nossa vida até a raiz dos cabelos. Em outras palavras, eles praticamente dirigem os nossos destinos e estão intrometidos na política em termos gerais. Em outras palavras, muitos dos notáveis políticos que andam por aí, chefe de governo, figuras marcantes, em realidade seriam até mesmo alienígenas disfarçados de gente. Então eles têm uma influência muito maior a nosso respeito do que a gente possa imaginar. E não é o homem que determina a conduta deles, são eles que determinam a nossa conduta e até mesmo os nossos destinos. Porque parece que uma corrente da parte dele chamada Federação está muito interessado em tomar conta definitivamente da superfície terrestre. E para tal se vale de seres humanos especiais, que seriam seus aliados. Eu, no meu livro A Grande Conspiração, coloco que na década de 30, na época de Franklin Delano Roosevelt, estes alienígenas, possivelmente alfa cinzento, se fizeram presentes e, inclusive, de certa maneira, teriam sido, eu boto tudo no condicional para não afirmar, tá? Teriam sido convidados a viverem lá nos Estados Unidos. Claro que não na superfície, claro que não junto com a maioria das pessoas, mas em mundos subterrâneos. E dizem, inclusive, que o governo americano teria patrocinado a construção de bases subterrâneas para eles. Teria patrocinado sempre pensando em que esses alienígenas, lá pelas tantas, fornecessem algumas informações técnicas, algumas vantagens. E de fato parece que foi o que aconteceu. Outra heresia terrível que a maioria não admite, mas que deve ter acontecido, foi que em 1933 em diante, outro tipo de alienígena se fez presente no Terceiro Reich, na Alemanha, junto com Hitler. E lá teria havido uma troca de interesse, tanto por parte dos alemães, como da parte desses outros alienígenas. Então, aparentemente, dois tipos de alienígenas vieram para a Terra. Um, aparentemente, de boa vontade. O outro veio com interesses escusos. Mas foi isso que aconteceu. Assim como, supostamente, Hitler e companhia teria recebido os favores da presença destes alienígenas e que tudo leva a crer que esses alienígenas na Alemanha ajudaram pra caramba
a ponto de propiciar um desenvolvimento para a Alemanha fantástico, que resultou, a parte final da guerra, na construção de discos voadores alemães. Praticamente algo parecido aconteceu nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos eles ficaram mais retraídos, não ajudaram tão abertamente. Mas quando viram que o alemão estava sendo demasiadamente favorecido por este tipo de alienígena, nos Estados Unidos a coisa também desandou. Então veja, a revelia do ser humano, e de maneira secreta as coisas se desenvolveram nesse sentido. A guerra arrebentou por motivos, mas acho que não deve ter sido por causa de alienígena, não, e sim por outras razões, e aparentemente a Alemanha teria sido derrotada e o americano vitorioso. Mas sucede que esses segredos alienígenas dos alemães e esses mesmos alienígenas que teriam ajudado os alemães, eles conseguiram em tempo fugir ou se esconder. É de se crer então que tenha se escondidos em mundo subterrâneo, na Terra Oca, via Polo Norte e Polo Sul. Os supostos alemães derrotados e os supostos alienígenas derrotados. Enquanto que nos Estados Unidos, aqueles que estavam lá, ajudaram os americanos numa porção de coisas, inclusive provavelmente na construção da bomba atômica, e se deram por vitorioso. Curiosamente, a era ufológica dizem que começa quando um fulaninho lá no Monte Rainier, nos Estados Unidos, viu uma flotilha, viu uma esquadrilha de discos voadores sobrevoando o monte. E curioso, foi em 47. Mas em 47 também aconteceu o primeiro confronto de alienígena, vamos dizer, favoráveis ao eixo e alienígena favoráveis ao americano aliado. Aonde o encontro se deu em Roosevelt. Você sabe que praticamente um dos primeiros casos de ufologia... A queda da nave em Roosevelt. Em realidade caíram duas naves naquela zona. Uma em Socorro, que parece que fica a 100 e poucos quilômetros de Roosevelt, e a segunda em Roosevelt. E teriam caído porque houve um confronto aéreo entre tripulante desta turma, talvez favorável ao eixo, e tripulante favorável aos americanos que estavam sediados nos Estados Unidos. O resultado disso foi que em Socorro caiu um disco enorme com tripulantes praticamente humanos, 4 ou 5 tripulantes praticamente humanos. A coisa curiosa destes tripulantes de Socorro era que, além da formação humana, cabeça, tronco e membro, eles possuíam 6 dedos nas mãos e nos pés. Então, é curioso que estes tripulantes de Socorro, que estavam vivos quando o disco caiu, eles praticamente estão ligados a seres que vivem em mundos subterrâneos aqui na América, chamados os remanescentes de Acacor. Ou seja, aqui na América, entre Brasil e Peru, milhares de anos atrás, existia um império chamado Império de Acacor, onde estes alienígenas, juntamente com os humanos, conviviam maravilhosamente bem, até que acabaram sendo destruídos e tiveram que se refugiar em um mundo subterrâneo, os habitantes de Acacor. Então, curiosamente, os tripulantes desse disco que caiu em Socorro
praticamente são idênticos aos, o formato humano dele, praticamente idêntico aos habitantes de Atacama. Enquanto que o segundo disco que caiu em Roosevelt, o tripulante daquele disco era quase tipo Alfa Cinzento, baixinho, com aqueles olhos esbugalhados, aquela cara, aquela coisa típica. E curiosamente, aquele tripulante era o famoso alienígena hospedados pelo governo americano há muito tempo. Então aí houve um confronto. Naquele tempo, em julho, parece que 10 ou 12 de julho de 47, uma coisa assim, não estou bem lembrado, houve esse confronto e a temática ufológica veio à tona. E o governo norte-americano se horrorizou. Teve que abafar. Teve que abafar desesperadamente. Ele fez desaparecer... Escandalosamente, isso. Teve que fazer desaparecer por completo o que tinha caído em Socorro, que caiu num ponto meio deserto, e depois fazer desaparecer o que caiu em Roosevelt, onde houve mais testemunhas. E a coisa ficou nesse tempo. Tudo ficou por isso mesmo. E a partir daí é que a ufologia começou a desambar. No ano 99 saiu publicado o livro de o ex-coronel retirado Philip Corso, O Dia Depois do Roswell. E ele, que foi um alto funcionário da Força Aérea, que trabalhou lá em Alemanha Ocidental, que foi uma pessoa assim premiada, né? Ele, antes de morrer, né, ele escreve um livro e fala que o Roswell foi um fato real e que não somente isso, senão que a tecnologia achada aí foi utilizada, né, por até algumas empresas, ou seja, algumas indústrias, né, para se aproveitar através da engenharia reversa, né, e acelerar, né, as tecnologias, a inovação, né, uma coisa interessante que escreveu esse coronel, né, Philip Corso. Provavelmente sabendo das coisas, né? Bom, só se sabe que depois daí a temática ufológica começou a desandar, quer dizer, começou a aparecer aqui, a aparecer colar. Foi criada a CIA, especialmente para estudar a temática ufológica. Hoje ela é uma agência de espionagem internacional, mas naquela época foi criada exclusivamente para estudar os discos voadores. Foram criadas a NSA, que estuda as comunicações eletrônicas. Foi criada o... NSA seria, não é NASA, não é... Não, Serviço Secreto. NSA. National Security, não sei o quê. Certo. Ele é um serviço poderosíssimo, mais poderoso que a CIA, e mais poderoso que a FBI. E recebe verbas fantásticas, ninguém se mete na vida dele, ninguém manda, só ele. Mas ele sabe de tudo a respeito de discos voadores, a respeito de comunicações, ele penetra em tudo, sabe de tudo. E foi criado naquela época. Então, a partir daquela época, começaram a aparecer os tais de disco voador, porque se tornaram presença. Presença, primeiro porque havia terminado o segundo conflito mundial. E segundo porque o homem começou a fazer as tais de experiências com bomba atômica. E com essas experiências de bomba atômica ele estava de alguma maneira atrapalhando a vida dos habitantes de mundos subterrâneos e mundos submarinos. E por isso que eles tiveram que vir à tona para ver se impediam as tais de experiências idiotas que os humanos faziam. E daí em diante a coisa desandou. Bom, se criaram então até serviços secretos de estudo de discos voadores, aquela turma que investigava como é que era o negócio do Projeto Azul, Blue Book. Uma patifaria, uma cretinice que só vivia bisbilhotando se alguém sabia a respeito de discos voadores. E assim vem até hoje. Então, de alguma maneira, os alienígenas estão se metendo na nossa vida como nunca.
principalmente nos tempos atuais, os nefastos. Aqueles que começaram lá nos Estados Unidos, no deserto não sei das quantas, hoje estão distribuídos em diversas bases nos Estados Unidos, principalmente a famosa base de Dulce, que é a mais nefasta de todas as bases alienígenas. Eles estão instalados lá, vivendo e fazendo estudo com seres humanos, né? Como beneplácito do governo americano, de certa forma. E contra eles, contra essa turma nefastas, existiriam então estes outros que viriam de alguns mundos subterrâneos, que viriam da Terra Oca e que viriam também do lado externo, de mundos fora da Terra. E há confrontos entre alienígenas, eu chamo ele benevolente e nefastos, até os dias de hoje. E parece que a pretensão desses alienígenas nefastos, juntamente com seres humanos da pior espécie possível, é conseguir a hegemonia mundial e implantar a nova ordem. Tipo de totalitarismo. A nova ordem, o famoso neomundismo, tudo e estão trabalhando intensamente para que isso aconteça. Doutor Ernesto, nos pode contar um pouquinho acerca de sua experiência pessoal? Como que você se interessou? Quando e como que você se interessou? Porque na biografia dos livros nos fala que você já é uma pessoa que mexe com ufologia há muitas décadas, né? Como começou esse seu interesse na ufologia? Quando começou? Bom, eu era um rapazola de 15, 16 anos, quando 46, 47, 48, né? Em suma, de 48 a 50. Praticamente você acompanhou toda a história contemporânea da ufologia que começa no ano 47, que oficialmente está... Eu não diria que teria começado no 47, eu comecei um pouquinho mais tarde, 48, 49. Mas por quê? Porque começaram a aparecer reportagens sobre objetos voadores estranhos, sobre não sei o quê, como possíveis invasões alienígenas, os marcianos estariam tomando conta da Terra, os venusinos, porque naqueles tempos não se falava em alienígena, se falava em extraterrestre, e geralmente se falava em marciano, selenita, venusino, habitante de Ganímede, de não sei o quê, blá, 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 blá. Bem, eu comecei a me interessar naturalmente pela temática e de uma maneira assim, toda especial. Por quê? Porque eu desejava que essa história ufológica fosse verdadeira. Porque desde o começo, não sei por que cargas d'água, quem é que me incutiu essa impressão, desde os primórdios, eu sempre achei que a solução para a questão da nossa vida tão sofrida, tão limitada, seriam estes seres alienígenas, principalmente levando em conta que eles não eram invasores, não eram conquistadores, não eram guerreiros, era gente boa que queria vir aqui para nos ajudar. Curioso, eu parti por essa premissa. Mas por quê? Sim, porque eu passei toda a guerra, a Segunda Guerra Mundial na Itália. Eu conheci os bombardeiros dos aliados desde o primeiro dia que a Itália entrou em guerra. O Mussolini declarou guerra em 10 de junho de 1940. No dia 11 de junho caíram bombas na rua onde eu morava, em Torino. Você nasceu onde? Na Itália. Na Itália. Em que cidade? Eu nasci em Marostica, mas a minha cidade é Torino. Torino, né? Torino, né? Então eu me criei lá em Torino. Em que ano que nasceu? 34. 1934. Então, desde o começo já comecei a conhecer os bombardeiros aliados contra a cidade. Então,
Desde o começo já comecei a conhecer os bombardeiros aliados contra a cidade italiana e que se prolongaram até 1945. E vocês se podem imaginar como é que a Itália ficou com a terminação da guerra. Estava numa miséria desesperada, toda destruída, e eu naquela fase, em 1947, fevereiro de 47, graças a parentes que eu tinha aqui no Brasil, pude vir para cá. Então eu trouxe uma imagem muito traumatizada. Eu era jovenzinho, 12, 13 anos, quando eu vim para o Brasil. Eu trazia uma imagem muito traumatizada do mundo. Para mim o mundo era uma agonia, para mim o mundo era... E, curiosamente, com 14, 15, 16 anos, descobri essa nova fonte de vida e comecei a me interessar. E não parei mais. Eu lia tudo que... pegava os livros, tudo que dizia respeito a discos voadores, eu lia. E eu sempre tinha aquela visão otimista da presença ufológica. Sempre achava que os alienígenas eram gente boa, eram seres quase humanos e que tinham as melhores das intenções e que poderiam provocar uma verdadeira revolução no nosso meio. Claro que me enganei, né? Mas, enquanto pude, mantive essa visão, até que a prática me levou a ver que a história não era bem assim. Assim, praticamente comecei, vamos dizer, 48, 49, 50, né? Ainda não tinha chegado em 1950, eu já estava enfurnado na temática ufológica. Claro que eu não saía à rua ou a campo aberto a investigar, isso não. Mas, bem mais tarde, em 60, que comecei a travar conhecimento dos pesquisadores. E, na medida do possível, participei também em pesquisa a campo aberto. E de lá para cá fui, até chegar no ponto em que isso me encontrou hoje. Né? A sua apreciação da influência que você nos comentou dos seres extraterrestres na vida social, econômica e política atual, como a gente vê no livro, né, sem dúvida tem um fundamento e uma argumentação em documentos e fatos objetivos, até públicos, né? Mas eu queria, na verdade, saber se, além de toda essa grande bagagem de argumentação e pública que você estabeleceu uma teoria, né, sobre essa a influência dos seres extraterrestres, eu gostaria de saber, como em uma parte do livro você escreve, né, de que você, no seu ouvido, ou seja, além de tudo isso, você no seu ouvido, você, se isso foi uma questão literária, uma questão figurada, ou é que, assim como... Não, eu ironizo isso com a palavra fada madrinha. A fada madrinha me contou. Ah, tá, né? Entendi. É uma forma literária para dizer para que... dizer que efetivamente se davam influências telepáticas, ou canalizada, ou coisa desse tipo. Só que nunca reputei de grande importância. E nem sequer, por causa disso, eu formei algum grupo místico ou coisa parecida. Desculpa que insiste, não entendi. Ou seja, quando eu leio o livro e eu tento entender de onde que vem, além dessas fontes que a gente está comentando, né? Se você, além dessas, recebe outro tipo de informação não convencional, não por exclusiva para você, é assim ou simplesmente que você... Não. Inclusive você quer saber se eu tive por acaso um contato exatamente, um contato telepático, físico. Não, ou até físico, né? É isso. Eu diria que sim e que não. Não, eu diria que sim. Certo. Eu fiz contato com dois. Certo. Só que eu não tenho certeza absoluta que eles eram alienígenas. Eles eram humanos, claro. Mas não eram humanos. Isso não está descrito em algum dos seus livros? Não, isso eu não coloquei, isso eu não usei colocar. Em algum momento você comentou, em alguma, ou simplesmente você deixou aí, nunca comentou? Não, vamos dizer assim, de contato, o primeiro, por exemplo, eu fiz um contato humano, não telepático, né?
eu fiz o primeiro contato humano com um cidadão. Eu tinha ido ao Rio de Janeiro fazer uma palestra a convite da Irene Granchi. Eu fiz a minha apresentação. Quando foi isso? Que ano, mais ou menos? Deve ter sido em 80, ou talvez antes, 78, 80. Certo. E fiz aquela minha palestra, me retirei, me encolhi, me sentei na plateia, porque outros iam falar, e aí se aproximou um cidadão e se apresentou muito cordialmente e começou a falar. E eu em seguida, telepaticamente, eu senti, meu Deus do céu, esse cara não é humano. E ele começou a falar, baixou o tom, por causa do outro estava expondo os seus assuntos, e começou a dizer coisas sobre ufologia que nenhum ser humano podia dizer. E informações assim extraordinárias que eu conhecia em 78, 75, eu conhecia a ufologia escrita às pencas, e eu percebi que aquilo que ele me dizia não estava escrito em parte nenhuma. E curiosamente ele se aproximou e ficou blá 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 blá, ficamos falando, e o assunto era tão interessante que eu resolvi escutar. Vamos fazer o seguinte, vamos sair da plateia, vamos lá fora, ficar conversando num canto para não atrapalhar. E fui. Junto comigo estava um jornalista famoso, Luiz Carlos Maciel, um grande amigo, teatrólogo, escritor. E nós três ficamos assim falando. Curiosamente, houve um momento em que eu estava falando com ele e era um ser humano comum. E não sei por que cargas d'água eu disse assim, mas eu preciso ver quem é esse cara. E curiosamente, não sei de onde ele saiu, mas saiu. Algo me disse assim, não enfoca ele. Não enfoca. Não. Afrouxa os teus olhos e faz de conta que olha assim de vesgo. Isso. Quer dizer, eu deixei a minha visão cair assim como que não está. E eu ficava assim. Mas não é que ao fazer isso, o cara perdeu a máscara de ser humano e se me apresentou tipo lagarto. Eu fiquei assim, meio assustado, depois fiz assim, né? Aí a imagem sumiu. Bom, mas essa imagem foi uma imagem mental ou você viu com os olhos? Vi com os olhos. Ou você teve uma chance. Uma chance de enxergar. De enxergar ele como era no original. Mas alguém avisou a você? Que não. Alguém não me disse nada, só me disse, afrouxa, não enfoca. Afrouxa a tua visão e faz de conta que tu está olhando pelo lado, não pela frente. Eu fiz isso, não me custava nada. E foi exatamente ao fazer isso que a imagem humana dele cedeu lugar a uma imagem tipo lagartiana. Por uns instantes, claro. Tanto é verdade que eu fiquei pasmo e até com medo, e aí enfoquei e aquilo fugiu. Ele voltou a ser natural. Mas eu não disse nada, né? Fiquei quieto comigo mesmo. Até depois eu até pensei assim, não, agora eu estou delirando. Né? E fiquei por isso mesmo. Mas curiosamente, o meu amigo, escritor, estava comigo e teve a mesma experiência. Ele também viu o cara, tipo lagarto. Ele inclusive, como tu viste que eu vi? O quê? O cara lagarto. Mas foi assim rápido, né? Uma coisa rápida. Tanto é verdade que ele, antes de se despedir, ele disse assim para mim, eu sei que tu viste a minha face original. Falou? E tudo isso, conscientemente, você lembra perfeitamente? Perfeitamente. Nós só não botei nunca em livro. Tá? Eu sei que você viu a minha face original. Eu só deveria alertar que nós, malgrado o nosso aspecto, não somos os bandidos que vocês pensam.
frequência. Alguma vez mais voltou a ver essa pessoa? Sim. Essa mesma pessoa? Essa mesma pessoa, só que sempre, nunca toquei no assunto, e ele tampouco não voltou a tocar no assunto, e sempre voltei a vê-lo como um ser humano. E curiosamente, nessa mesma noite também teve uma experiência especial. Aliás, aquela noite foi especialíssima em tudo. Ele, conversando com a gente, ele disse assim: você não imagina, mas esta sala, o auditório, está cheio de amigos meus, colegas, disfarçados de gente. E aí ele diz assim: olha, então dois deles estão saindo. Ele ele disse: olha, eu não consegui ver, mas estavam saindo dois, descendo as escadas. O meu amigo olhou e viu dois seres humanos perfeitamente naturais, rapazes jovens de 28, 30 anos. A primeira coisa que ele disse, eu lamentavelmente não vi. Aí ele depois disse assim: mas lá dentro ficou uma amiga minha, e ela está assistindo, acompanhando. Vocês a querem conhecer? Disse ele para mim. Quer? Aí ele simplesmente ele fez assim, e daqui a pouco abriu a porta do auditório, abriu a porta e saiu uma mulher, e veio ao encontro dele: fulano de tal, parará. E os dois eram dois alienígenas, tá? E inclusive falavam como seres humanos, falavam de uma maneira tipicamente de alienígena disfarçado de gente. Bobagem, tudo conversa fiada. E depois paravam e conversavam devagarinho. Eu tinha deixado, depois de ter tido tantas evidências de que eles eram... Estavam por dentro da sociedade. Sim. Eu cheguei a dizer para eles: escuta, dá um jeito lá, o teu comandante, o teu disco, que sei lá, faça com que eu consiga entrar na nave de vocês, travar conhecimento. Ele ouviu, não disse nada. E a outra estava junto, conversando com ele. E aí ela parou. E aí ele começou a dizer: comunica ao comandante que o Dr. Bono gostaria de fazer um contato com a gente. Quem sabe se ele permite que isso aconteça. E ela: está certo, eu entendi. Mas esse som, esse som que você não entendia? Não. Não, a fala rápida era a fala comum, mas porque ela se fazia passar por professora. Então ela contava em minúcia o que os alunos estavam fazendo dentro da aula, tudo supérfluo, mas para desviar. Entendi. E depois, de vez em quando, aparecia uma frase, uma ideia relacionada com o interesse que você estava tendo. E falaram bem pausadamente. Bom, o fato é que a coisa ficou assim. Depois, eu voltei a fazer contato com eles por outros motivos. Com essas mesmas pessoas? Não, só com ele. Porque ela, de certa maneira, desapareceu do mapa. Tá? Ela era de Minas Gerais. Mas eu tive que voltar a fazer um contato com ele por uma questão pessoal minha. Porque eu tinha perdido meu filho num acidente aqui na favela. Aquela guriazinha lá que está lá. Aquela jovenzinha lá. A sua filha mais a primogênita, né? E ela morreu num acidente aqui, e eu sabia que não era acidente, que era outra história, e fui pedir socorro para ele. E ele tentou me ajudar o que pôde, mas no final não deu em nada, e inclusive ele faleceu. Ou seja,
aparentemente foi dado como morto e foi enterrado ou sumiu. E curiosamente, aparentemente, ele tinha família em Copacabana. Era tudo aparentemente. Ele tentou me ajudar o que pôde em relação ao caso da minha filha, mas não deu. Então esse foi um dos especiais. Esse foi o mais especial de todo. E também travei com isso. Hã? Pega o banheiro? Pode. Pega o banheiro. Ele foi o caso mais especial. Depois apareceu um segundo. Esse sim, esse ficou mais dúbio do que o primeiro. E esse se dava ares de comandante e de benevolente e não reptiliano, completamente humano, mas teve uma conduta muito asquerosa em relação à minha pessoa, enquanto que o outro não. O outro foi bem e talvez tenha mentido, mas na medida do possível ele tentava me ajudar. E não dava certo, tudo impedia, tudo se atrapalhava, tudo se atravessava. Então eu diria que conscientemente, com dois tripulantes, conscientemente travei contato. Mas eu reputo como, nem tripulante, eu reputo ele como seres humanos. E essa segunda experiência, quando foi? A segunda experiência que falou com Foi uma depois da tragédia da minha filha. Foi 89, 90, 91, uma coisa assim. Essa segunda experiência nem gosto de contar, mas é outra coisa assombrosa. Ele entrou na minha vida como se soubesse de tudo, mas de tudo. Ele ligou o telefone, alô, Ernesto Bono, aqui é a ligação de São Paulo, eu sou fulano e tal, contando sobre a minha vida, contando sobre a vida da minha filha, nos mínimos detalhes, mas assim, mas onde que esse homem tirou essas coisas? Eu preciso falar com o senhor, como é que fazer um encontro? Eu vi que ele conhecia tanta coisa a respeito da minha filha e a respeito de mim, disse, não, quem sabe eu dou uma chegada em São Paulo e falo com você. E foi o que eu fiz, né? E aí deu, que não deu em nada. Ele apenas soube, sabia que eu era escritor e queria saber de onde que tinha tirado todas essas coisas. Você conhece demais, você está correndo perigo, não pode continuar assim, tem que ser mais cuidadoso. O que eu vou fazer? Mais um detalhe, esse livro foi escrito depois do acidente da morte da minha filha. Você comenta. Em desespero de causa. Por quê? Eu estava tão desesperado com o acontecido que se eu não escrevesse alguma coisa, provavelmente ia fazer até uma besteira. E acabei escrevendo esse e um outro livro, no qual eu conto a minha tragédia, a tragédia que diria... Você se refere a Manipuladores da Falsa Realidade? Falsa Fatalidade, o livro está ali, ó. Inclusive vou fazer o seguinte, vou tirar o... certo. Opa, que pena. Sem problema. Justo este livro que procurava, estava procurando allá em São Paulo, não achei. Porém, com muito detenimento e com muita dedicação. Bem, então, em desespero de causa, depois do desastre da minha filha, eu me vi obrigado a escrever para não estourar. E escrevi em verdade escrevi um livrão, assim, enorme. A primeira parte, e a segunda... E essa é a primeira parte e essa é a segunda parte, exatamente. Tá. E eu vou te dar a terceira lá, que é o Apocalipse Desmascarado. Certo. E tudo foram escritos quase contemporaneamente. Praticamente.
praticamente. Isso. E nesses livros, então, eu desabafo, eu conto as minhas experiências, e esse cidadão de São Paulo, impressionado com o conteúdo deste livro, ele quis entrar na minha vida e entrou. E, inclusive, ficou prometendo que ia dar um jeito de me trazer notícia da coitada, da falecida, que até de propiciar um contato de novo, mas tudo mentira. Afinal, não deu em nada. Mas é um tipo especial. Assim que, mais uma coisinha para acrescentar, nunca disse isso em público, não vou dizer. Eu praticamente aconteceu o que aconteceu com a minha vida, porque de 1980 a 89 eu sofri uma mutação fantástica em termos de ufologia. Foi em 1980 a 89. Justo antes do acidente antes do acidente da minha filha. Ou seja, aí começaram a entrar influências estranhas. Estranhas que me obrigavam a escrever e me faziam revelações políticas e ufológicas fantásticas. E eu, naturalmente, não tomava nota. Quando você fala dessas influências que faziam revelações, você se refere que você chegava às evidências e você interpretava, ou você... ou eram ilusões. Ou eram... você percebia ideias que não eram suas. Eu percebia ideias que não eram minhas, claramente, a ponto de elas me deixarem perturbado. Talvez como uma forma de telepatia? Poderia ser como telepatia, mas era mais do que telepatia, porque eu me deprimia pra caramba. Outra coisa, havia revelações positivas, altamente significativas, coisa que eu jamais tinha lido em parte alguma, e havia outras me ameaçando de morte. Para com isso, porque vão te matar. Tu vais morrer. Deixa de... Para, não insiste. Não vai em frente. Desiste. Olha que vais morrer. Se tu não morre, alguém da tua família morre. E eu entrava num desespero, numa depressão. Mas o que eu estou fazendo? Estou apenas ouvindo umas coisas e ninguém está sabendo nada disso. Quer dizer, nem eu poderia conhecer. Mas eu dizia assim, mas se me dão... Como é que eu vou cortar isso? Se essas revelações vêm ao natural, como é que eu corto? Para! Não! Tu é que está chamando, para com isso! Bom, tanto é verdade que a coisa foi de 80 a 89 nessa base. Nesse período eu estava escrevendo um livro chamado Parar este Falso Mundo. Um livro que ficou um gigante deste tamanho, que era uma coisa assim assombrosa, que é uma verdadeira revolução em ciência, física, química, astronomia, tudo, a revolução científica mais extraordinária que se podia ter tido conhecimento, eu estava escrevendo, baseado num autor budista antigo chamado Nagarjuna. Me caíram nas mãos esses escritos de Nagarjuna e eu fui lendo. Aliás, eu já tinha tentado ler Nagarjuna 20, 30 anos antes. Não conseguia, não entendia, não conseguia, deixava de lado, não conseguia, deixava de lado. Até que em 1980 agora vai, agora eu te decifro. E comecei a decifrar Nagarjuna e em cima disso escrever as minhas coisas. E aí começaram as ameaças. Para, não vai em frente. Não, eu tenho que ir. E dele a escrever. Curiosamente, juntamente com o que estava escrevendo baseado em Nagarjuna, começaram as comunicações ufológicas.
Meu Deus do céu, começaram a me revelar coisas sociopolíticas que eu sequer suspeitava. Verdadeiras revelações assim. Eu só sei que estava assim, até meio tonto, mas eu estava preocupado porque, ao mesmo tempo que vinha a revelação, vinha ameaça, e vinha ameaça, e vinha ameaça, e vinha ameaça. De qualquer maneira, eu segui em frente. Eu acabei de escrever o tal de Parar este Falso Mundo. Está pronto aí. Foi desdobrado em 4 volumes. Uma obra extraordinária. E cheguei no final. E lá por volta de 89 eu estava naquela, já tinha terminado. E eu achava que, bom, agora não se fala mais, mas já sabia muita coisa sobre ufologia, como ninguém sabia. E só muito depois é que fui ler em outros livros aquilo que eu tinha tido, a confirmação. Todas aquelas coisas que eu achava que era delírio meu, foram confirmadas. Via escritores especiais da ufologia. E sempre me avisavam, tu vais pagar, alguém da tua família vai morrer. E diziam, quando aconteceu, em agosto de 89, o que aconteceu. Eu já tinha tido contato com o fulano lá do Rio, mas eu estava assim, em altas, e se deu, aí quase que enlouqueço, né? Então, nessa fase, quando você recebe essas ideias que você reconhece como não eram suas, estão colocadas principalmente no livro Como Parar o Falso Mundo, ou nesses 3 livros, nessa trilogia? Para Parar o Falso Mundo não está nada, porque Parar o Falso Mundo eu me baseei no Nagarjuna, e Nagarjuna não tocava. Então toda essa consideração é principalmente nessa trilogia. Nessa trilogia, em verdade existiria um 4º livro, que não foi terminado, e que nunca foi publicado, que eu chamei Jovens, por favor, não morram. Jovens, não morram. Baseado na minha filha. E baseado no que eu descobri em relação aos demais jovens. Né? E esse livro está lá no canto. Não completei. Não, eu tinha escrito, tinha completado, mas estava precário, tinha que acrescentar mais material. Então está num canto, e como nunca me editam, eu para editar livro no Brasil é um desastre, uma dificuldade fantástica. Então esse livro está aí, atirado num canto. Então ao todo seriam 4 livros, 3 publicados, e nesse 4 eu conto com detalhe o que aconteceu com a minha filha, o que aconteceu depois, o que eu tentei fazer, e que não deu em nada. De qualquer maneira, com relação à minha filha, eu suspeito ter descoberto, mas acho que talvez seja delírio meu, que ela eventualmente teria sido abduzida. E no lugar do desastre puseram um clone. Mas isso mas a sua teoria, por isso, sobre o seu pessoal, eu poderia até citar algumas referências de outras pessoas contactadas, de outras pessoas chamadas contactados, que recebem mensagem e têm tido oportunidade de entrar em contato físico, né? E que referem que em um plano cósmico de resgate ou de resgate de algumas pessoas do nosso planeta, estão sendo retiradas, né, do corpo físico, e às vezes deixada, como vocês, um corpo, né, sem ânima, um corpo fantoche, exatamente. Mas isso não é uma, o sea, isso é uma coisa transmitida, o sea, não é uma coisa, o sea, vários recebem
essa informação. Por exemplo, no desastre que aconteceu no final de 2004, aquele maremoto, do tsunami, né? Tsunami. E além de terremotos, né, onde naves OVNIs foram observados prévios aos dias do terremoto, recentemente o ano passado em Lima e etc. Existe informação recebida por alguns desses contactados que nesses desastres ou em outros desastres, eles, a determinadas pessoas, né, eles abduziam e deixavam o fantoche. Exatamente. Não é só uma... tem uma sustentação, pelo menos na... Sim, tem referências literárias sobre este possível acontecimento. E eu não tinha conhecimento sobre isso. Passei a tê-los depois. E, de qualquer maneira, para mim, já o desastre foi um horror. E depois essa possibilidade de que não sabe se ela simplesmente foi abduzida e deixada, aí piorou, né? Mas aí eu acho que amigo, posso chamar de amigo? Então, eu acho que aí um pouco fica na interpretação do fenômeno da abdução, né? Porque nós, a maioria da comunidade ufológica vê o fenômeno da abdução em termos do que aconteceu a Barney, Betty Gil, Antônio Vilas Boas, né? Que aparentemente deixam uma imagem um pouco traumática de que foi uma coisa contra a vontade dele, né? Mas na ideia dos contactados, das pessoas que recebem, este tipo de abdução, né, representaria uma espécie de seleção de algumas pessoas para levar a um lugar que seria melhor, né? Considerando que nosso planeta é um planeta, ou seja, na consideração dele, né? É um planeta de um nível evolutivo, tanto espiritual, muito precário, onde as condições físicas e sentimentais, né, são mais primitivas e que em outros planetas, né, em outros planos, essas pessoas estariam em uma melhor condição. Então, existe forte documentação. Então, talvez a gente possa ficar mais otimista. Talvez tenha acontecido isso. Em todo caso. Bom, de qualquer maneira, no meu caso, já no primeiro dia do falecimento dela, começaram a acontecer coisa com força que tu só não imagina. Ela desesperada me comunicava: não estou morta. Eu não sou esse. E no próprio enterro, no próprio velório, eu não estava louco, eu estava simplesmente entristecido, claro, sentado, e ela se me aparece. Começou a gritar também: eu não sou aquela coisa que está lá, e apontava para o caixão. Eu não sou aquela coisa que está lá, estão te enganando. Putz, você não pode imaginar o que eu senti, né? Comecei a chorar feito um desesperado. E eu vi ela ir em direção perfeitamente natural, aquela Adriana comum, ir em direção ao ataúde, o catafalco, né? E tentando virar o caixão. Tentava virar. Não conseguia, é claro. Putz, eu entrei. E foi depois disso que comecei a achar que a possibilidade da abdução e da substituição possa ter sido verdadeira. Aí sacou mais, né? E muita gente achou que eu estava ficando louco, mas eu não difundia para ninguém essas impressões, guardava só para mim. Até ao ponto de que você no seu livro você não conta nada disso, nas suas experiências pessoais, porque você percebia de que era uma coisa, um tipo de informação que as pessoas, né, poderiam... Nem poderiam suspeitar que fosse plausível. Uma coisa já que fica, para a maioria, né, fica no limite do real, do imaginário. Isso. Mas o fato lamentável é que antes eles me ameaçaram.
vai acontecer, vai acontecer. E eu vivia deprimido. Eu queria, mas por que isso? Eu exclamava aos eventuais ameaçadores, que eu não enxergava, mas eu via, né? Qual é de vocês? O que eu fiz contra vocês para vocês me ameaçar desse jeito? Tu está sabendo demais, não pode. Não pode saber, você não pode, você vai revelar essas coisas proibidas. Ah, é? Bom, então eles me ameaçaram e pá, aconteceu. Poxa, é demais, né? E depois de que aconteceu, ela continuou influenciando a minha vida por um certo tempo, né? E aí fui obrigado a escrever esse livro aqui, isso aqui. Nesse aqui, mais ou menos, eu conto algumas coisas. Pouca coisa, assim, meio... Sou obrigado a disfarçar, né? Então, veja bem. Deixando de lado o meu caos, sem qualquer dúvida, existe uma influência muito grande entre alienígenas nefastos e alienígena neutro e benevolente. Neutro e benevolente. Neutro seriam aqueles alienígenas possíveis habitantes de mundos subterrâneos. Mundo subterrâneo da superfície, assim dentro de montanha, a nível próximo à nossa superfície. Que seriam esses mundos subterrâneos? Seriam humanidades que vieram de fora, vieram de outros planetas, penetraram dentro da Terra, uma nave ou várias naves penetraram, se instalaram na Terra, na superfície, e começaram a ser agredidos pelos senhores do mundo. E tiveram que se refugiar dentro de cavernas ou dentro de bolsões subterrâneos, para não serem atingidos pelos bandidaços. Por que digo bandidaço, os senhores da Terra? Porque a Terra foi invadida há milhares de anos atrás por alienígena desgraçado, capitaneados por uma coisa chamada Demiurgo e chamada o Senhor dos Exércitos, Jeová. Eu acho que essa parte você conta no livro. Alguma coisa. Essa parte você foi uma coisa também recebida ou foi uma teoria que você interpreta dados da neoarqueologia? E isso que você falou é uma dedução da questão histórica, da análise da Bíblia e outros? Sim, ou é mais uma, assim, não, esta informação está sendo passada para você? Essas foram as famosas informações que eles me passaram quando eu estava escrevendo a Parar este Falso Mundo. Porque no seu livro você coloca muitas referências de fontes extraoficiais do governo americano, mas aí depois do lado começa você a comentar outro fato, mas não tem sustentação de documento. Então, às vezes fica um pouco difícil até que ponto é contribuição sui generis sua, sim, né? E até que ponto já é uma referentação de outro fato, de outras ideias expostas. É, né? simplesmente, aparentemente, é uma coisa minha, mas curiosamente calcada em registros humanos. Porque quando eu falo na Bíblia, quando eu falo no Gênesis, eu não estou inventando história, está escrito lá no Gênesis. Eu apenas estou lhe dando uma interpretação que até então ninguém havia dado. E da qual você tinha sido principalmente recebido estas influências sem ter conhecimento a respeito. Depois apenas foi confirmado. Então, essas histórias são antiquíssimas, mas todas elas praticamente estão registradas em livros clássicos. Isso coloca ao senhor como um contatado. O sea, segundo a minha análise de interpretação e classificação, e essa é uma questão de por que estou aqui, porque eu queria esclarecer melhor, né,
Se o senhor, além de ser um estudioso, um cientista, um Pesquisador, escritor, né, e um pesquisador, também se você, porque eu perguntei para outras pessoas, né, muitas pessoas, mas ninguém consegue responder, né, aparentemente não sabem interpretar. No meu juízo, essa frase que você escreve aí, que foi sussurrada aos seus ouvidos, e depois eu falei, oh, eu acho que ele deve ser, eu acho que agora, porque o que você me está contando tudo, né, eu acho que só confirma que nunca, a informação, né, a ideia de que você... Eu nunca considerei que pudesse ser contratado, porque eu nunca considerei, embora possa ter sido, ou então, embora continue sendo. Por quê? Não me agrada a ideia da canalização, não me agrada a ideia do mediunismo, não me agrada a ideia de que o humano possa ser possuído e utilizado e exprimir coisas que não são dele. Eu, curiosamente, tudo comigo se deu super conscientemente, mas não que eu pus a cabeça a trabalhar feito um doido, imaginando ou raciocinando, não, fluía, brotava, eu ficava assim. Na verdade, só para comentar, né, estes contratados que eu investigo, né, tem várias formas de eles receber. Alguns ficam, por dizer assim, em trance, né, e eles começam a falar, uma pessoa entra no seu... Outros através de tipo de psicografia. Outros chamam mentografia. Recentemente teve a oportunidade de falar com o senhor Domingos Jesse. Falei com ele me comentou, uma pessoa maravilhosa, muito honesta, né? E eu acho que destes contratados existem muitas, por dizer, métodos, por dizer, ou formas de como eles entram em contato. E uma questão que é muito comum é que é a lei ou vontade. A pessoa não diz eu quero ter um... Geralmente aparece o contato, né? Chegam a ter essa facilidade através dessas técnicas, né? Então é uma questão muito interessante, né? Acho que, segundo a minha interpretação, e é uma questão já pessoal, né? É algo que mexe assim como com um karma. O senhor também comenta o karma, ou seja, um fato nesta vida que parece que foi condicionada ou até solicitada ou até já predestinada, né? Antes de vir para aqui. Exatamente. Então, vamos ver, só que uno não lembra, né? Por que eu recebo estas ideias? Por que eu me tive que encontrar com um ser? Por que vinha? Algunos recebem pedra, no caso do espanhol, né? San Martín, né? Por que eu recebo uns rollos, que em Peru receberam uns pergaminos, né? De um extraterrestre que conviveu assim fisicamente, né? E assim, outros recebem implantes, né? Por que eu curaram meu braço e deixaram um implante aqui, né? Que também foi um caso do Peru. Então ele se pergunta, por que eu? Né? Por que eu e por que os demais? Por que me colocam nessa decisão de dizer, contar para os demais o que eu sei, o que eu descobri, o que eu recebi, né? É uma questão, eu acho, que mais mexe com essa questão do karma, né? Uma questão já pré-definida e que a gente não lembra, né? Pode ser. De qualquer maneira, eu volto a repetir, com toda certeza me utilizaram, mas eu nunca admiti que isso tivesse acontecido, porque sempre me considerei presente, nunca fora de prumo, nunca delirante, nunca possuído, nunca exaltado misticamente, não, eu estava ao contrário, bem lúcido, até demais. Mas mesmo assim, eles fizeram o que fizeram, se é que fizeram. Por isso que eu inventei o termo minha fada madrinha, como dando a entender que efetivamente algo de fora cantou no ouvido, mas eu não sei quem é. E você também define o karma no livro como você define de outra maneira, com outra ideia. Sim. Como termo... o karma é apenas a prática da ação intencional. Isso. Ou seja, o ser humano, quando começa a agir... A lei da geração condicionada. Essa é outra. Essa é outra, né? Tudo aquilo... A lei da ação e reação. Isto, são 3 leis que regem o universo. Todas as demais leis científicas são falsas. A primeira lei que rege é a lei da geração condicionada.
Isto sendo em pensamento, aquilo aparece, se objetiva, se concretiza, se manifesta, se para tal o homem agir intencionalmente. Primeira lei. Isto não sendo pensado, aquilo não aparece. E não aparecendo não se faz nada. É óbvio, né? A segunda lei, lei da interdependência. Sou eu, assim, eu estou diante de alguma coisa. Então vem o testemunho. Eu estou diante de uma coisa. Vem o testemunho. Sujeito e objeto. Qual dos dois é mais verdadeiro? O subjetivo ou o objetivo? A ciência jura que é o objetivo. Ela tolera o subjetivo via psiquiatria, psicanálise, psicologia acadêmica, que é uma porcaria. Enquanto que os orientais colocam o subjetivo acima do objetivo. Bom, mas de qualquer maneira, aparentemente existem essas duas realidades, subjetiva e objetiva. Bem, aí, mas a sabedoria antiquíssima, sabendo disso, ela criou a lei da interdependência e disse: o livro, sou eu que te vejo, e vendo-te, me vejo. Porque tu e eu somos iguais, nós estamos separados. E vendo-me, vendo-te, não, vendo-me, sou eu que te vejo, e vendo-te, me vejo. Então, tu é eu. E vendo-me, te faço. Ou seja, me vejo obrigado a agir. E concretizo eu. Essa é a segunda lei. E essa, então, em termos de célula, funciona que é uma barbaridade. Sou eu, célula desgraçada, que te vejo. E vendo o teu porcariazinha, me vejo porque tu e eu somos idênticos. Não há nenhuma separatividade, nenhum separatismo entre eu e tu, célula. E vendo-te, vendo-me feito célula, te faço porque eu passo a agir no laboratório, começo a mover-me intencionalmente. E o ato intencional concretiza, consubstancia, objetiva, materializa. Essa é a segunda lei. E a terceira lei é a lei do karma. Tudo aquilo que tu fizeres ao próximo, para ti o estarás fazendo. Portanto, tenha cuidado. O mal que ao próximo fizeres, para ti o estarás fazendo. O bem que ao próximo fizeres, para ti o estarás fazendo. Essa é a lei do karma. E digo mais, digo que a lei do karma surge e é irrevogável. A lei do karma é impossível de evitar. Eu digo que a lei do karma surge toda vez que o homem passar a agir propositadamente, intencionalmente. Porque o homem é, antes de intencionar e se propor, ele é ato puro. Ele pode agir sem intenção, sem propósito. Quando o homem age sem intenção e sem propósito, ele é Deus criando. Quando o homem age com intenção e propósito, ele é um demônio destruindo. Então não existe a lei do karma atingindo o homem. Existe o ego-karma, que vira consequência. Oi, tudo bom? Tá? Existe o ego-karma que vira consequência. Não queres ter consequência? Seja ser e não karma. Seja ser e não ego. Doutor Juan, me conta como que foi a sua experiência. Não, vamos lá um pouquinho mais. Como foi a sua experiência profissional? Tenho entendido que você se trabalhou formou como médico especialista na área de psiquiatria, trabalhou num hospital público durante muitos anos. Durante 25 anos. Como foi a sua experiência profissional com toda esta área de conhecimento? Né? Como que levou você, levou sua área? Eu tive todo o tempo trabalhando como profissional, principalmente dentro do Hospital Psiquiátrico São Pedro, eu tive todo o tempo de disfarçar a minha condição. Em outras palavras, eu agia aparentemente como um médico comum. Convencional.
não contrariava nada, não dizia nada, não ensinava nada para os meus colegas. Ao contrário, os meus colegas souberam da publicação do livro Nós, a Loucura, de Psiquiatria, e se escandalizaram. Souberam da publicação Antipsiquiatria e Sexo, quase que me excomunhão. Você imagina eu escrever isso num... Só para... Qual foi o seu primeiro livro? É a Ciência uma Nova Religião. Em que ano que publicou? 1970. 70, 71. Aí que você já dá uma choque para sim, aí eu já dá, o entorno. Eu já estava aí nesse livro, eu já estava dando um choque terrível na medicina, na ciência e tudo mais. E foi assim, até esse momento você tinha ficado meio no comum. No comum, tinha preferido ficar no comum até que sim, um momento até que eu resolvi escrever esse livro. Mas esse livro eu escrevi porque a própria medicina me provocou. Aqui é mais outra história, muito antes daquele febre ufológica. Mas a ufologia já estava... Você rompeu primeiro com a conceitos medicina, ciência e né? medicina. E mais na frente já ia... Aí entrou a ufologia também. Eu resolvi escolher a medicina, frequentar a faculdade de medicina, mas acontece que eu, antes de frequentar a faculdade de medicina, eu sempre fui um indivíduo chamado autodidata. Em outras palavras, eu já entrei na medicina com uma certa idade, não era muito jovenzinho, não. Tinha já uns 24, 25 anos de idade. E já nessa fase conhecia espiritualidade e orientalismo. Uau! Por quê? Porque é aquela ânsia, aquela sede por saber das coisas, né? Então eu tinha informações sobre espiritismo científico, sobre orientalismo, sobre yogas, sobre uma porção de coisas. Eu sabia todas aquelas coisas não convencionais da vida comum, e principalmente da vida humana. Eu sabia o que o corpo humano, o ser humano, podia manifestar em questão de espiritualidade. Mas eu entrei com todo esse conhecimento na faculdade. E, claro, ficou uma coisa para mim. Ninguém sabia que eu conhecia tudo isso, ficou só assim. E entre outras coisas, eu resolvi ser médico porque achei que era a melhor maneira que eu poderia ter de ajudar o próximo. Tanto como profissão, tanto como um médico comum, como um espiritualista de medicina. E ninguém sabia o que eu sabia, mas ficava quieto, né? Bem, então eu assistia ao primeiro ano, e eles aquelas coisas sobre anatomia, embriologia, citologia, histologia, esboço de patologia, primeiro ano. Eles diziam dele acumular e dele aceitar. Eu não podia criticar, não podia abrir a boca, não, mas eu duvido disso, mas a coisa não é bem assim. Eu ficava quieto, né? E assim passei o primeiro ano, assim passei o segundo ano, engolindo, e quietinho, vamos lá. Mas muita coisa que eles diziam não, era escandalosa, era absurda, era dogma. Passei o terceiro ano e finalmente entrei no quarto ano, em que o aluno começa a fazer contato com a prática, com o hospital. Foi aí que entrei em parafuso. Isto é, quando eu vi que eles aplicavam diretamente no ser humano toda aquela baboseira dos 3 primeiros anos e tratavam o ser humano como uma máquina, explicava tudo cientificamente. Dissociado do componente espiritual, de outra coisa. Tudo era laboratório, tudo era exame, tudo não sei o quê, tudo sintoma, tudo interpretação, tudo lógica e razão, e eu entrei em parafuso. Bem, o que eu fiz rapidamente para concluir? Eu simplesmente, eu disse assim para mim mesmo, eu não vou continuar estudando medicina. Eu vou desistir. Eu vou voltar a ser aquele profissional bancário que eu era, do que continuar nisso aí. Aí alguém me disse, acho que foi minha esposa, me disse assim, não,
Quem sabe tu dá uma pesquisada, faz o seguinte, tu tá na quarta série, quem sabe tu pega a quarta série e desdobra em 2 anos, em vez de fazê-la em 1, faz em 2. E vai te sobrar tempo. E esse tempo que te sobra, tu investiga. Busca o que tu quer. Imagina, ela me disse isso ou eu inventei? O fato é que foi exatamente assim. Eu parei. Em vez de fazer 8 cadeiras na quarta série, fiz 3, 4, as mais simplórias. E as outras eu me desliguei. Então desdobrei a quarta série em 2 anos. E me sobrava tempo. E nesse tempo que sobrava começou a revisão crítica. E por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo outro? E por que em cima? E por que embaixo? Por que de um lado? E por que do outro? Eu só sei que no final, quase depois de 2 anos de investigação, eu comecei a minha pesquisa, a minha investigação, favorecendo o espiritual e criticando o material, favorecendo o subjetivo e criticando o objetivo. E eu achei que lá pelas tantas, o subjetivo ia ganhar a briga. Mas eu cheguei num ponto que eu percebi que nem o objetivo, nem o subjetivo tinham razão. Aí foi outra crise. Disse, nossa, vou desistir, chega. Não, acabei não chegando a parte nenhuma. Mas foi aí que, aí se me deu o famoso Satori. Já ouviu falar do Satori? O vulcão. O Satori é uma espécie de autorrealização, uma iluminação, uma explosão que te dá por dentro e que tu de repente te depara com um mundo que é completamente diferente. Então aconteceu comigo isso e percebi nítida e claramente onde que estava o dilema. E o dilema estava no ego, no desgraçado do meu ego, no desgraçado do meu pensamento que ao invés de me ajudar, me enganava. Em suma, foi uma transformação fantástica. E curiosamente, depois dessa, eu voltei a estudar medicina. Mas desta feita já não mais com conflito. Ou seja, deixei que ele informasse, eu tomava nota, registrava, fazia as provas. Ficou. Quer dizer, eles continuaram dando as horas. Eu nunca briguei. Mas fiquei na minha. Sim, tá bem. Pode me informar, né? Mas aquilo que eu vivenciei é meu. E eu tenho certeza que a minha vivência é a correta, é exatamente a que vou aplicar nos meus pacientes quando me derem o diploma. Foi o que tentei fazer. Tanto com paciente particular, como em paciente do hospital, só que no hospital foi muito de jeito. Ninguém se dava conta do que eu fazia. Apenas se perguntavam, como é que o Dr. Bono consegue efeitos tão... Eles me consideravam analfabeto, me consideravam primários, senhores psiquiatras. Ridículo, absurdo. Não é? Absurdo, não absurdo, eu conseguia. Por quê? Porque eu sabia que o sentimento era tudo. Eu sabia que a ação correta era tudo. Eu sabia que a identidade médico-paciente era tudo. E eu então criava uma atmosfera, eu e o paciente, que estava certo. Enquanto que os outros tratavam como um objeto, tecnicamente. E foi depois disso que eu resolvi escrever esse livro da ciência, Uma Nova Religião, depois dessa experiência. E o livro foi lançado depois da minha formatura. E lá eu praticamente faço uma verdadeira revolução em termos científicos. Baseado nisso e baseado em todas aquelas coisas que eu tinha tomado conhecimento antes de entrar na medicina. Mas sempre fiquei assim, né? Sempre humilde. Não, mas não tinha o que fazer, não adiantava. Eu clamar ou gritar para um colega, mas vocês não estão se dando conta, não sei o quê, blá, blá, blá. Ao contrário, eles ficaram sabendo da livro da existência,
eles ficaram sabendo da existência do livro da ciência e liam um trecho para mim, na minha cara, para me ridicularizar. Como é que você disse uma coisa dessa, assim? Isso é absurdo, doutor Bono. Faz de conta que é ficçãozinha, dizia para eles. Faz de conta, ficava assim, não questionava, não criticava. E depois quando... Você tinha que fazer um jogo de cintura para levar essa questão profissional. Quando escrevi Antipsiquiatria e Sexo, uma colega de psiquiatria, que praticamente foi ciência, quase me bota para a rua. Tão revoltada que ela estava com aquela ousadia minha de ter falado mal da psiquiatria e da psicanálise. Onde já se viu? Isto que o tio dela era diretor do Instituto de Psiquiatria lá no próprio São Pedro. Mas a vez do filho. Então essa foi uma experiência. Depois a ufologia veio... Enriquecendo, tudo ficou enriquecendo o seu conceito atual, né, da vida, da ciência, da ufologia, né? Se cometi pecado, paciência. Se tem alguma virtude, ótimo. Na verdade, pelo que veio pela sua obra, né, você tem uma obra muito contribuidora para conhecimento, para a ciência. Na verdade, é uma coisa que deveria ser melhor divulgada, né? Ao contrário, me fecharam todas as portas das editoras no Brasil inteiro, depois da publicação desse livro aqui, e daquele ali. Aquele ódio assim, parece que algo se levantou. Claro que se levantou. Os famosos aliados dos alienígenas nefastos. Os famosos terrestres aliados do alienígenas nefastos, que eu chamo eles de anti-humana raça. Chega. Tá bom, agradecemos a oportunidade que tivemos aí com o nosso amigo Dr. Ernesto Bono, tá? E será até uma próxima. Tá certo. Vou ligar aqui já.